Olá, pessoal! Como vocês estão? Professora Silvia na área para mais uma aula virtual e um novo assunto para conversarmos. Hoje nós vamos aprender a identificar características do gênero textual não literário e a organização destas características nos textos. Gênero textual não literário? Que negócio é esse, professora? É muito fácil. A primeira coisa que precisamos saber é que existe gênero textual literário e não literário. E complicou, professora. Como é que eu vou saber quando é um ou quando é outra? Para isso, vamos recordar a aula anterior. Finalidade do texto. Finalidade do texto? Isso eu aprendi. Finalidade do texto é o objetivo ou o propósito para o qual o texto foi escrito. Isso mesmo. Lembra-se desse livro? Agora, preste atenção na minha pergunta. Com qual finalidade o autor escreveu esse livro? Entreter, distrair, divertir, emocionar ou informar, ensinar, explicar, comunicar. Vamos pensar? Se você respondeu entreter, distrair, divertir, emocionar, você acertou. O autor escreveu esse livro, Menino Maluquinho, com essas finalidades: entreter, distrair, divertir e até mesmo emocionar. Então, o Menino Maluquinho é um texto do gênero textual literário. Vamos ver agora alguns exemplos de textos do gênero textual literário que vocês já conhecem. Poemas, contos, fábulas, crônicas, lendas. Além desses, temos também os romances, as novelas, as peças teatrais, as letras de músicas. Importante saber que esse gênero textual não tem regras ou normas que digam como devem ser escritos. O autor pode usar a criatividade livremente. Entendi, professora! Agora, veja esse texto. É fácil. É uma bula de remédio, professora. Eu odeio injeção. Com qual finalidade o autor escreveu esse texto? Entreter, distrair, divertir, emocionar ou informar, ensinar, explicar, comunicar. Vamos pensar? Se você respondeu informar, ensinar, explicar, comunicar, você acertou. A bula de remédio tem essa finalidade: informar, ensinar, explicar e até mesmo comunicar. A bula de remédio é, portanto, um texto do gênero textual não literário. Concluindo, então, gêneros textuais: literário, não literário. Literário tem como finalidade entreter, distrair, divertir ou emocionar. Não literário: informar, ensinar, explicar, comunicar. Vamos ver agora alguns exemplos de textos não literários: manual de instrução, receita culinária, bulas de remédio, fichas técnicas, verbetes de dicionário, textos científicos, carta do leitor, cardápios. Além desses textos, temos as notícias, as reportagens, as entrevistas. O importante saber, gente, é que esses textos possuem um padrão, são escritos de formas, tem uma forma para ser escrito, devem ser escritos em linguagem clara e objetiva, isto é fácil de ser entendida, e eles têm sempre uma finalidade instrucional ou informativa.
Vamos ver alguns textos detalhadamente. Manual de instrução. Manual de instrução. Esse que a professora está mostrando está em quadrinhos, mas podem vir em outros formatos. Geralmente é dividido em tópicos, subtítulos, que podem estar enumerados ou não, com a finalidade de facilitar a leitura e a identificação das regras a serem seguidas, a sequência lógica das mesmas. Se você não segue essas regras, o que você queria fazer não vai dar certo. As ações descritas nos manuais vêm no modo imperativo, dando ordem. Abra, feche, parafuse, levante, jogue. A linguagem é clara, fácil de ser entendida e objetiva. Não fica contando historinhas. Receita culinária. Apresenta as mesmas características do manual de instrução. Apresenta-se em tópicos, ingrediente e modo de fazer, facilitando a leitura dos procedimentos a serem seguidos. A relação de ingredientes no formato de lista, bem como os procedimentos a seguir. As ações descritas nos procedimentos no modo imperativo, dando ordem. Bata, leve, asse, coloque, unte. As ações estão organizadas em sequência lógica, que tem que ser obedecida, senão a receita não dá certo. Bula de remédio. Também apresenta-se em tópicos. A apresentação informa se o remédio é líquido ou em comprimidos. Composição. Descreve o que é que tem nessa medicação, quais ingredientes estão nesse remédio. Informações ao paciente. Traz tudo que a pessoa que vai tomar a medicação precisa saber. Quanto deve tomar, de quantas em quantas horas, o que fazer se o remédio fazer mal. Algumas informações estão escritas em linguagem científica. Ficha técnica. Apresenta-se em tópicos, elencando as características de um objeto, ou de um animal, ou de qualquer outra coisa, com todas as suas especificações. Verbete de dicionário é um texto que explica o significado de alguma coisa, de palavras, né? Também se apresenta em tópicos, apresentando os diferentes significados da palavra pesquisada. A sequência também é lógica, significados mais comuns para os mais elaborados. Texto científico tem a finalidade de transmitir saberes ou informar sobre descobertas científicas. Não traz opiniões, relata as descobertas da maneira como ocorreram ou da forma como acontecem. Uso de linguagem científica. Carta do leitor. Essas vocês já conhecem. Então, o que não pode faltar numa carta do leitor? Local e data, saudação ao destinatário, identificação, dizer quem é, fazer referência ao texto lido, apresentar uma despedida e assinar a carta. Cardápio. Tem a finalidade de informar os alimentos oferecidos em um restaurante ou lanchonete. São apresentados geralmente em listas, trazendo o alimento, a descrição dos ingredientes que estão presentes nele e o preço. Bem, pessoal, terminamos nossa conversa por aqui. Se você não entendeu, veja o vídeo novamente e, se permaneceu com dúvida, pergunte para a professora. Agora, vamos para a atividade. Muito fáceis. Vocês vão prestar atenção na organização do texto, o que é que tem nestes textos e a ordem em que aparecem. Prestem atenção. Boa atividade para vocês e até a próxima aula.